Uma das perguntas nos eventos que eu comecei a receber é, não só nos eventos, né, no meu Instagram, vem aumentando muito o número de mulheres que estão seguindo. E o perfil, assim, não é a senhora do Zap. É uma mulher, 35 anos, 28 anos, 40 anos, 25, sabe? Muitas mães solteiras. E vem sempre a pergunta da mãe solteira. Porque ó, agora foi entendido, porque foi criado, o Janones fez isso muito, mas o Lula já fazia, que é o lance assim, você é uma mãe solteira, então esteja pronta que nós vamos te dar dinheiro. Então há um rush em dar dinheiro pra mãe por ser uma mãe solteira. E aí você acaba criando assim, na eleitora, ela vem te questionar assim, o que mais você pode fazer pra mim? E eu fico assim, cara, pera um pouquinho, vamos lá. O Estado pode ajudar com a creche, né, o ensino eventualmente em tempo integral, porque essa moça vai ter que trabalhar. Dito isso, o que mais eu vou fazer? Eu vou ter que pagar pra ela existir, assim? Tem umas coisas, as pessoas, esses falsos consensos, eles tornaram as pessoas muito mal acostumadas, cara. Não, cara, tem que dar real, assim, ó. A primeira coisa que eu posso fazer por você é te mandar uma mensagem direta. Que antigamente era normal, as mães mandavam pras filhas. Evite abrir as pernas pra qualquer vagabundo. Evite sair dando, aliás, não dando, né, distribuindo, porque isso ajuda muito, ajuda a tua vida. Porque a mãe solteira, o Estado vai dar dinheiro, ok. Cara, não tem mais vida, não tem mais vida. Essas mulheres parar, deixa. É a falta de reflexão, é o que você falou, nós normalizamos tanto o absurdo. Cara, uma mãe solteira, imagina, aí eu dou, sei lá, o salário mínimo tá quanto? 1000 e tantos. 1.400. Eu vou dar um salário mínimo, que não é o que o Estado dá via Bolsa Família, é menos. Mas vamos dar um salário mínimo para ela, vamos dar creche para ela. Chegou no sábado à noite, ela tem 20 anos. Ela quer sair, ela quer curtir a vida, ela quer se divertir. Ela vai poder? Não vai. Ela vai estar com um bebê em casa. Sim. Ela vai conseguir ter uma vida legal? Não vai. Ela vai conseguir, ela tem tempo para ela estudar, melhorar de vida, ascender na carreira? Não vai, porque quem fica com o filho, ela não pode estudar de noite, trabalhar de dia e estudar de noite, porque a creche vai até 6 horas da tarde, no máximo. À noite ela vai ter que dar um jeito, e ela tem que cuidar do filho. Então, que tal se a gente fizesse uma coisa, sei lá, absurda, voltar a ter responsabilidade individual, as pessoas cuidam da sua vida? Não seria um negócio revolucionário? Sim, mas assim, cara, o que eu percebo, tá? Que eu já tive muitas dessas conversas. Você tem vários casos. Você tem o caso, assim, da mulher que foi casada e o cara largou, o cara, né, a moça se iludiu, o cara é um babaca. Da menina que ficou grávida e o pai não presta, ela também não presta. Tem de tudo, tem de tudo. Em comum, não em quase todos os casos, mas em quase todos os casos, é a ideia de que, ok, o que o Estado vai resolver esse problema aqui pra mim? E em geral eu tento assim, mas qual política pública? Porque não tem tantas políticas públicas, tirando, vamos dar um exemplo, uma boa escola, uma escola em tempo integral, creche com alimentação de alta qualidade, porque o Estado tá provendo pra criança, e essa mulher, que é uma mulher adulta, ela... Polônia... Políticas públicas nisso. Eu acho que a política pública mais disruptiva que poderia ser no sentido de eu vou dar mais para famílias estruturadas. Se você for capaz de manter um casamento, e isso vai incentivar o homem também a passar a ser responsável, porque ele também vai ter o dinheiro. Aí dá para, inclusive, usar um negócio que nós temos experiência no Brasil. Eu não sei se está ligado como é que funcionam os programas habitacionais, as Coabs, os programas da Caixa. Sempre sai no nome da mulher, mesmo que seja casado. Sim. É sempre no nome da mulher. Sim. Então, se tiver a família estruturada, a mãe solteira ganha o Bolsa Família. A família estruturada, eu vou dar um salário mínimo e meio. BF para mãe solteira e salário mínimo e meio para casal que mantém a família estruturada. Porque tem a evidência empírica, científica, e aí você tem número, tem dado, dá para buscar esses dados. O que alimenta o aviãozinho do tráfico? A mãe solteira. O que alimenta o soldado do tráfico? A mãe solteira, o filho mal criado, o problema é a ausência do pai. Exatamente. O lance porque o caso em que a mãe é solteira, o casal se divorciou, mas o pai não é presente, a ausência do pai, ela é o maior gerador de dano. O maior gerador de dano gera rebelião, gera um negócio de eu preciso de uma referência masculina. Sim. Eu tenho a referência masculina no chefe da boca de fumo. Sim. Que poderia ser na escola, pode ser o professor na escola, o professor perdeu a autoridade, ele nem às vezes está afim, em grande medida, de ter essa autoridade. A escola militar, aliás, funciona muito por conta disso. Mas a ausência masculina, ela é um problema ralho.
E a gente tem que pensar, acho que esse é o ponto, a gente está colocando em todas as propostas as políticas de incentivo. Você vai pegar o salário mínimo, por exemplo, ó, o cara tem um BPC, se a mãe tem eventualmente uma enfermidade, ela recebe o quê? Seus foi de 1.500 para 1.600, né? O valor basicamente do salário mínimo. Você vai pegar o cara que está no BPC, por exemplo. Você estabelecer uma política de, olha, a criança está indo bem na escola, tirando notas altas. Um eventual auxílio ter um bônus é muito melhor do que sair dando de maneira indiscriminada um pé de meia. O valor do pé de meia é um absurdo, é um assinte o valor do pé de meia. Porque você está dando uma grana sem pedir nenhum retorno, tirando algo que já é obrigatório, que é a presença. Então, tem certas coisas que a gente precisa, de fato, criar as políticas de incentivo, mas não vai para muito mais além disso. O que eu sinto em muitos casos, assim, quando vem essas discussões sobre mãe solo ou sobre políticas... agora autista virou um tema importante para as eleições. Eu recebo muita pergunta. Ok, o que... Assim, um governo, a política pública não tem que ser apenas vou te dar um dinheiro. Não adianta as pessoas ficarem me cobrando isso. E eu percebo que chegam muitos, vamos abrir aspas, eleitores com isso. Ah, não, mas você não vai me dar... Mas eu preciso ver o que você vai dar de assistência. Pô, então é sempre isso. É sempre me dê um dinheiro. Eu acho importante falar para as pessoas, e aí falar muito com o nosso público e com o nosso eleitoralvo, mais do que com o nosso público, que o nosso público vai votar de qualquer jeito, então se fodam. Vamos falar do nosso público-alvo, que não é nosso ainda, que é a classe média brasileira. Alguém está pagando a conta de tudo isso, né? Sim. Que não existe dinheiro. Aí... E pega a carga tributária. E aí tem que falar que quem está trabalhando é quem está pagando a conta. O pai de família de classe média que acorda às 6 da manhã, pega o ônibus, vai para o escritório, vai para a fábrica, fica até às 6 da tarde. A mãe de família que se desdobra entre criar o filho e ainda manter o emprego de escritório. Essa galera que está trabalhando feito um jumento para ganhar um pouquinho a mais, que não é grande coisa. No Brasil, 10 mil por mês, tu bota no 1% mais rico. É ridículo isso. Esse cara está sendo saqueado para manter benefício. Então, quando você diz pro eleitor, eu vou te dar mais alguma coisa, você está dizendo uma outra coisa não está sendo dita, que é isso que nem Flávio, nem Lula, nem Janones, nem ninguém fala. Eu vou tirar isso de alguém. E não, ninguém vai tirar isso dos muito ricos, como o PT diz. Porque já não estão pagando. Porque nunca pagaram. Lógico. O mais rico não está pagando essa merda. Se pressionar muito, eles botam todo o dinheiro fora do país e não sobrou nada aqui dentro. É simples. Então quem paga é o trouxa da classe média que tá trabalhando. Cada vez que alguém fala, eu vou te dar algo a mais, ele tá falando, eu vou tirar mais ainda de uma classe média que já tá quebrada. É o Haddad tirando da coitada, quando ele meteu a taxa da Shine, das brusinhas, ele não tirou de nenhum rico. Ele tirou da coitada, mãe de família que participa do círculo de oração da Assembleia de Deus, e vendia as brusinhas. Agora ela não vende mais as brusinhas porque o Haddad tirou dela. Só um parênteses, por exemplo, uma mulher, ela tá falando assim, vocês homem não pode falar desse assunto, a Larissa, ela falou, ela mandou aqui, o que tem não tá funcionando, por isso estão te cobrando, não tem vaga na creche pra todos, as crianças não estão aprendendo a ler. Larissa, olha só, eu tô falando aqui porque a minha resposta é falar assim, olha, o máximo que o Estado pode dar de assistência nesse instante é oferecer uma baita de uma educação, uma creche. E é isso. Só que não é isso, Larissa, minha querida, que as pessoas estão vindo me perguntar. Se fosse isso, eu não tava reclamando. A maior parte das pessoas estão me cobrando dinheiro. Me dá dinheiro. Ó, tenho um filho autista, me dê dinheiro. Eu tenho... sou um mãe solo, me dê dinheiro. Não é isso, Larissa. Se fosse essa resposta que eu já dou, eu não tava vindo falar aqui. Não é isso que as pessoas estão falando. Entendeu? Aliás, deixa eu contar um negócio pra Larissa de 20 anos de experiência de campanha eleitoral, Renan. Faz 20 anos que eu tô nesse negócio. Faz um pouquinho mais, são 22 agora. Em 22 anos, eu nunca vi educação ser tratada como problema. Em pesquisa, quando você roda pesquisa. Nunca é. Qual é o problema do município, qual é o problema do estado, qual é o problema do país? E por que não é? Porque o Brasil da CF 88, e isso é um negócio de 40 anos, para as pessoas a educação meu filho está na creche, está recebendo um lanche por dia ou 2, isso é educação. Exato. E o Estado cumpriu o seu papel, está resolvido. Exato. Ninguém está preocupado se está... se não tá... Cara, a minha esposa, ela terminou o mestrado tem 2 anos e pouco. Um colega dela concluiu o mestrado junto com ela sem saber falar português direito, tá? Analfabeto, de pai e mãe. Até depois eu... não existia, umas coisas bizarras, assim. Alfabetização de criança de 5, 6 anos.
E ele terminou o mestrado. E na cabeça dele, ele venceu na vida. O Lula incluiu ele na educação. Ele é um mestre agora. Não é alfabetizado. As pessoas não estão preocupadas com isso. É verdade. E nunca é preocupação a educação. Até eu dei uma palestra num local bem legal, depois até te comentar em bastidores, mas o que acontece? Vieram falar, não, porque a mãe tá preocupada com a educação. A mãe não tá preocupada com a educação, o pai não tá preocupado com a educação. E se eu for falar do caso da mãe solo, na maior parte dos casos, o pai tá pouco se lixando pra criança, isso se tiver pagando a pensão, e muito menos tá dando atenção. Então o buraco é muito embaixo. E a mãe, se assim, na maior parte dos casos, tá dando uma merenda, tá ok. Infelizmente as pessoas não veem valor intrínseco à educação. E isso é uma cultura antiga do Brasil. Tanto que a gente vai pegar os japoneses que vieram pra cá, ou outras comunidades que vieram, imigrantes. O que aconteceu? Esses caras já vêm de culturas que estavam dando valor à educação. Os japoneses que vieram pra cá vieram depois da Revolução Meiji. Então quando os caras vieram pro Brasil, os caras já entendiam assim, educação como ferramenta de crescimento. O cara era agricultor japonês, não falava português, o filho dele obrigou a ir bem na escola e dava porrada se tirava nota baixa. Em foi uma geração. Italiano e alemão no sul do Brasil. Mesma coisa. Todos miseráveis vieram da Itália passando fome. Em uma geração superou, porque é isso, educação como valor intrínseco. E a educação de verdade. Tipo, não é estar na escola, ganhar lanche e ganhar um uniforme. Não. É estar na escola e tirar nota. É estar na escola e desempenhar e ser melhor. E eu acho assim, uma das coisas que eu tô colocando como proposta na pré-campanha é bolsas e prêmios por desempenho. Acaba com coisas como pé de meia. Amarra certas coisas ao desempenho, porque a externalidade é muito boa. Um exemplo, tem aquele projeto do Guto de a família cujo filho tira notas muito altas, e a gente estabelece um prova objetiva. A família, a gente faz dedução de impostos municipais com um projeto municipal, estaduais ou impostos federais. Aí a família da criança ganha um prêmio. Porque aí a família que não foi aculturada a dar valor à educação, e infelizmente as famílias mais humildes no Brasil não foram levadas a crer isso, elas foram tratadas como bicho em toda a história, essa família vai falar, entendi, estou tendo um ganho direto, de curto prazo, com o desempenho do meu filho. Então, vou tratar a educação como meu filho como um bem, há um valor aqui. E isso vai fazer com que as pessoas venham valor nisso, na relação com a escola. Se a escola tem pontuação alta, as famílias têm que ganhar alguma coisa. A gente está estudando como fazer a família ganhar com o desempenho do aluno. Porque a externalidade positiva disso tudo é qual? Se você tiver uma comunidade ao redor de uma escola que está indo bem, a comunidade no geral vai se beneficiar que ela está formando cidadãos melhores ao redor. Isso no médio prazo vai fazer com que aquela comunidade como um todo progrida, a produtividade da comunidade aumenta, o senso de comunidade, de pertencimento, confiança aumenta. Isso é meio óbvio, né? Então, hoje... Porque as famílias que tiverem dificuldade vão acabar sendo ajudadas por outras famílias que têm um pai e uma mãe um pouco mais esperto que possam ajudar. Vai se criar redes naturais dentro dessas comunidades para um auxiliar o outro, para subir o nível geral. Isso, e todos ganharem. Porque assim, se a gente não tem condição de fazer a pessoa compreender em larga escala que educação tem valor, a gente vai ter que fazer ela compreender na forma da grana. E hoje, as coisas no Brasil estão só funcionando por base da grana. Então, me dá uma bolsa aqui, me dá um pé de meia. Cara, não. A grana vem atrelada a uma performance, a um desempenho. É isso.